Bom dia a todos e todas, todes. Hoje nós vamos falar de um tema muito sutil, diríamos assim, né? Depois do tema polêmico de ontem, a minha Oxorongá sempre é um tema polêmico. Vamos falar de sutilezas, né? E hoje nós vamos abordar o tema da orixalidade. O que é isso, né? Do que se trata, né? Muitas pessoas têm falado disso nos últimos anos e é muito importante a gente falar de orixalidade. O mundo tem promovido um ódio imenso entre as pessoas. As pessoas têm sido cada vez mais intolerantes umas com as outras. E a intolerância gera ódio. A intolerância gera resistência, né? O ódio impede com que o diálogo aconteça. Então nós estamos vivendo num mundo tomado por ódio. E as redes sociais, os espaços da internet, de modo geral, contribuem com essa proliferação de ódio e de intolerância. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada vez mais as diferenças e as pessoas não têm suportado conviver uma com as outras. Esses espaços cibernéticos tornou a vida um tanto quanto rápida, imediatista e muito, mas muito ocupada de uma espetacularização que ausenta a gente de compromissos, de responsabilidades um tanto quanto necessárias. Sobretudo, uma responsabilidade com a própria existência. Ô Lu, o que isso tem a ver com orixalidade? Isso tem a ver com orixalidade porque a orixalidade é a nossa condição natural de existir. O termo orixalidade, ele tem a ver exatamente com essa herança orixá que cada um de nós trazemos. Vamos entender isso profundamente? Se vocês têm acompanhado a minha live, eu tenho insistido em dizer que todas as pessoas têm uma herança ancestral, têm uma herança eterna, uma herança celestial que liga elas de forma muito genuína a hereditariedade, a ancestralidade orixá. O que tem no nosso corpo, o que habita nosso corpo, é a mesma natureza que habita a orixá. Os orixás foram os primeiros ancestros da Terra, foram os primeiros habitantes da Terra. Ontem eu disse de forma muito enfática que a tradição do orixá é a tradição que vai permanecer nesse mundo quando todas as demais tradições, quando todos os demais sistemas espirituais desaparecerem. Kifá e orixá é a coisa mais antiga, mais genuína, mais sublime que existe nesse mundo no que se refere a sistemas espirituais. E eu não estou falando isso só porque eu sou um praticante dessa tradição. Não, eu gosto de várias tradições. Eu estudo várias tradições e me simpatizo com várias tradições, né? Eu me simpatizo muito com o sufismo, né? Pratico também o sufismo. Me simpatizo profundamente com a Kabbalah, pratico a Kabbalah. Muitas pessoas sabem que eu fiz uma peregrinação de 2 anos, né? 2 anos consecutivos, né? Em 2 períodos, eu fiz uma peregrinação pelo Irã, né? Pela Pérsia, onde eu fui estudar, onde eu fui experimentar o sufismo persa, né? O sufismo iluminacionista do século XII, né? Eu estava ali, não foi para o turismo, né? Embora eu turistei bastante, mas ali tinha também uma jornada espiritual no sufismo iraniano, né? No sufismo persa, né? Com quem eu tenho uma relação muito gritante. Então eu não estou falando isso porque eu sou um Oluô, um Olorixá do culto tradicional de Ifá e Orixá. Não.
tem muitas tradições espirituais, tem muitos sistemas espirituais espalhados pelo mundo que eu me simpatizo profundamente. A própria tradição cristã antiga, né? Eu tenho uma simpatia muito grande. Eu fui educado nessa tradição, estudei, né? Quase fui padre, né? Passei quase 10 anos da minha vida dentro do monastério estudando filosofia, teologia, liturgia e todo o complexo cosmológico cristão, né? Então, não é sobre isso. Quando eu falo que o sistema Ifá e Orixá é o que vai sobreviver ao dilúvio espiritual que vai acontecer na Terra, eu estou falando que esse sistema Ifá e Orixá é o sistema base, é o sistema originário do mundo, que deu origem a vários outros sistemas. Ifá, gente, está em tudo. Ifá é o tarô, Ifá é as runas, Ifá é o Xing, Ifá é todos os oráculos que existem no mundo. Tudo isso é Ifá. Porque o Ifá é um sistema divinatório que implica medicina, psicologia, terapêutica, fitoterapia, história, literatura. Então, todos os sistemas oraculares no mundo são Ifá. O Ifá é a origem de todos esses sistemas, né? Não é porque eles denominaram outros nomes, como tarô, I Ching, runas, né? Em tradições outras, em culturas outras, ele assumiu outro nome, que ele não é o Ifá. Porque o Ifá é um sistema divinatório. O Ifá não é um orixá, mas ele é um sistema. E por ele ser um sistema, ele tem uma força, ele tem uma energia, ele tem um poder. E esse poder contido no Ifá, ele emerge, ele emana do próprio Olodumare, da própria fonte da criação. E por esse sistema ser oriundo da fonte da criação, que ele armazena um poder incomensurável, um poder único, um poder que a gente cultua, que a gente adora, que a gente recebe benesses de todos os tipos. Então, a orixalidade, que é o tema da nossa live de hoje, ela é a nossa condição eterna. Ela é a nossa própria condição orixá. Porque, como eu dizia, nós somos orixás. Nosso louco. Sério? Nós somos orixás? Sim, todos nós somos orixás. Todos nós temos essa condição orixá impregnada em nós. Nós só não sabemos. Além de nós não sabermos que nós temos uma condição orixá em nós, a gente não busca descobrir, a gente não busca desvendar essa condição, né? Porque para desvendarmos essa condição orixá, que é a orixalidade em nós, nós precisamos abrir mão de uma série de questões que nos afasta dessa condição, né? Os orixás tinham comportamentos muito próximos do que nós temos hoje. Basta você ver as histórias, as narrativas, né? Os itãs falando sobre os orixás. Questões que são do nosso cotidiano, implicações do nosso cotidiano, por exemplo, como inveja, como disputa, como questões relacionadas ao poder. Essas questões minúsculas, muitas das vezes, que nos tomam e acabam nos distanciando da unidade. O orixá também passou por isso. E a gente vê nos relatos que foi o sábio Orumilá, um jovenzinho. Orumilá é o mais jovem entre os orixás. Agora, como pode? O mais jovenzinho dos orixás, que é Orumilá, foi o que tornou mais sábio, foi o que orientou os orixás. Porque os orixás tinham um problema, eles iam até Orumilá, para que Orumilá esclarecesse dúvidas, para que Orumilá trouxesse soluções, para que Orumilá ajudasse os orixás a organizar nas suas diabrulhas, nas suas confusões, nos seus conflitos.
né, vários Odus, vários Exés, vários Itãs relatam essas questões dos orixás, esses problemas dos orixás, que se aproximam muito dos nossos problemas odiernos, né? Agora, como esses orixás conseguiram se tornar orixá no sentido deificado e nós não conseguimos? Primeiro que a gente tem uma dificuldade imensa de compreender que somos deuses ou que somos co-criadores. No dia que a gente entender que somos co-criadores, que a gente participa dessa criação, que é ininterrupta. Essa criação não chegou ao fim. Essa criação não está acabada. O mundo não está de todo criado. O mundo está sempre criando. Ele está sempre se reinventando. Ele está sempre em processo de invenção. Ele está sempre em processo de sistematização, ou seja, de criação. Então, o que a gente pode dizer é que a nossa participação na criação, como co-criadores, ela é contínua, ela é permanente, ela não se finda, ela não se acaba. Isso posto, a gente pode concluir então que a gente participa com o Criador dessa continuidade criacional, não é? Quando a gente toma consciência disso e a gente entende uma vez por todas que o poder que a gente carrega, e aí a gente pode traduzir poder como axé, porque na nossa linguagem africana, iorubá e afro-brasileira, axé é sinônimo de poder. A pessoa tem axé, está dizendo o quê? Que ela tem poder, tá? Então, poder de quê? Poder de muitas coisas. Poder sobre muitas coisas. Você sente, você percebe quando uma pessoa tem axé. Você sente, você percebe quando uma pessoa está faltando axé. Está faltando poder, está faltando vitalidade, está faltando capacidade de transformação, está faltando capacidade de mudar situações. Quando você tem axé, quando você tem poder, o poder originário, o poder ancestral que é o axé, você tem capacidade de transformação, você transforma as coisas. Você literalmente transforma, você modifica, você altera a circunstância. Esse poder axé, como eu já expliquei nas lives atrás, que é constituído por 4 tipos de axé, né? O axé originário, o axé ancestral, o axé individual e o axé que é oriundo do nosso próprio esforço. Eu já expliquei sobre esses 4 tipos de axé. Quando esses 4 tipos de axé eles estão assentados em nós, a gente tem poder de transformação, a gente tem poder de criação, a gente tem poder de cocriação. E aí eu volto naquela história das ondas, né? O universo não é algo estático, o universo não é algo paralítico. O universo, o cosmo, ele é movimento, ele é energia pura. E por ele ser energia pura, tem uma frequência movendo ele. Quando a gente adentra essa frequência, quando a gente aprende a soltar tudo, a soltar a preocupação, a soltar os problemas, a soltar tudo aquilo que está nos aprisionando, nos pressionando, solta e para de pressionar. Quando você solta e para de pressionar, você entra na onda. Você começa a fluir. E aí a energia natural do universo começa a favorecer você. Você entra exatamente no estado da orixalidade. Então, por que aqueles seres que vieram do céu não foram criados na terra, vieram do céu com as emanações de Olodumare, com as emanações do Criador, habitaram o que chamaram de Aê, tiveram conflitos, tiveram brigas, tiveram disputas, tiveram controvérsias, sentiram ódio, sentiram inveja, sentiram ciúme e toda a panaceia que a gente lê nos Itãs.
como esses seres que vieram do céu na primeira hora do mundo conseguiram exercer poderes diversos. Esses seres que eram como eu, como você, não eram diferentes de mim, de você, a não ser, exceto que eles são seres que vieram do céu, do Orum, na primeira hora. Eles foram criados por Olodumare. Eu e você não. Eu e você fomos criados por Obatalá, como a narrativa em torno desse orixá nos conta. Né? Nós somos moldados na casa de Adjalá, o oleiro do céu. Né? Adjalá nos moldou com argila, com barro celestial. O barro que moldou os seres humanos não é o barro, não é a lama do rio que corre no mundo. Existe uma outra lama, existe um outro barro no céu, o barro celestial, o barro do Orum, que moldou os seres humanos, que sou eu e você. Nós fomos feitos dessa lama do céu. Nós fomos feitos dessa lama celestial. Não é assim que os egípcios acreditavam, que os quemetianos acreditavam, o que está em cima está embaixo? Então tudo que tem lá em cima tem também aqui embaixo. Então existe uma lama celestial, existe uma argila do céu, existe uma argila no Orum e existe um protótipo, um avatar, um duplo da argila do céu na terra, que é essa argila que a gente encontra aí nos rios, nos lagos, nas beiras do rio. Só que não é a mesma argila. A argila do Orum, a argila celestial, a argila que Babá de Alá usou na sua olaria para moldar eu e você, essa argila é uma argila celestial, é uma argila do Orum. E nós somos moldados, confeccionados, elaborados dessa argila. Eu vou contar uma coisa para vocês que ninguém conta. Os orixás também foram moldados dessa argila celestial. Por quê? Lá no livro da Torá, o livro chamado Bereshit, o que a tradição cristã chama de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, tem um relato que diz o seguinte: Hashem, ou Deus, ou Adonai, como queira, ou Dus, criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha só, uma frase que está ocupada num livro sagrado de uma outra tradição está dizendo para nós o que a nossa própria tradição diz para nós. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí depois vem dizendo assim, a sua imagem e semelhança Deus o criou. Bereshit, ou Gênesis, ou o livro das origens, capítulo 1, versículo 26. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois vem assim, a sua imagem e semelhança Deus os criou. Então veja bem, se Adjalá moldou os seres com essa argila celestial, com essa argila que há no Orum, que há no céu, porque os mesmos rios que correm embaixo, correm em cima. Os mesmos rios que tem embaixo, tem em cima. Essa é uma lei fundamental do hermetismo. O que está em cima está embaixo, não é? Isso permite a gente compreender a natureza genuína das coisas. Né? Então, tudo que está lá, está aqui. Tudo que tem lá, tem aqui. Da mesma forma, não. Porque lá está no mundo invisível. Aqui está no mundo visível. Então, o que está lá e está aqui, o que está embaixo e está em cima, não pode estar da mesma forma, porque o Orum é o mundo invisível. O Aie é o mundo visível. A gente pode compreender isso entendendo a dimensão de duplo, ou de doble. O que é o doble? Tudo tem um duplo. Eu tenho um duplo. O duplo, vocês podem entender a noção de duplo como uma maquete. Sabe a maquete? O arquiteto faz a maquete da casa que você quer. Aquela maquete é o doble
da casa que vai ser construída. Então nós também temos uma maquete. Nós temos uma maquete no Orum. Nós temos uma maquete no céu. Nós somos o doble, né? Nós somos o segundo. Porque a maquete, a estrutura, o projeto de existência nosso, ele fica no Orum, ele fica no céu. E nós somos esse doble, nós somos essa segunda, essa projeção, ou, como a gente pode dizer, nós somos esse duplo, ou a dimensão visível do meu aspecto invisível. Só que essa maquete, esse doble, ele tem uma unidade. Ele tem uma unidade. Porque o meu espírito, a minha alma, está profundamente ligada a esse projeto de existência, né? A essa maquete, a esse plano de existência individual meu que fica armazenado no mundo invisível. A minha alma, ela está profundamente conectada a isso. Quando a minha alma ocupa do corpo e um processo de fecundação começa a ser gerido ali, esse corpo vai traduzindo, começa a traduzir aspectos dessa alma, que não é nova nem velha, ela é eterna. A alma não é nova e nem tampouco velha. A alma é porque a alma sempre esteve. A alma, ela vive renascimentos, 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 renascimentos. Então ela não é nem velha nem nova, ela é eterna. Porque a alma, o espírito, não morre. Essa alma, esse espírito, ele está sempre referendando a essa maquete. Ou seja, a esse projeto inicial da minha existência. Então, de renascimento a renascimento, essa matéria, essa vestimenta que eu estou usando, né? com esse rosto, com essa performance, que é uma vestimenta. Então, de renascimento a renascimento, eu troco essa roupa e visto uma outra roupa. Então, na minha próxima reencarnação, no meu próximo renascimento, eu não vou vestir essa roupagem. Não tem como eu vestir a mesma roupagem. Eu vou vestir uma outra roupa, uma outra roupa, uma outra roupa. Só que esse guarda-roupa que vai sendo modificado, ou essas roupas que eu vou trocando no meu guarda-roupa, ela não perde de vista do projeto dessa maquete, né, iniciática, dessa maquete inicial, ela não perde de vista esse projeto de existência inicial, que é a minha maquete, que é o meu duplo, que é a minha origem, que é o aspecto criacional da minha existência profunda. Eu mudo de roupa, nós mudamos de roupa, mas a maquete é a mesma. Nós mudamos de roupa, mas a alma é a mesma. De renascimento a renascimento a gente muda de roupa. Apenas isso. Mas a maquete continua a mesma. A maquete não muda. Por que a maquete não muda? Porque a maquete é a base da nossa existência profunda. Ela é a base. Ela é o molde. Ela é exatamente o seu lugar na eternidade. Nós temos um lugar na eternidade. Então quer dizer que Babá de Alá parou de criar. Possivelmente Babá de Alá está aposentado. Se Olodumare não está enviando nesse mundo seres novos, a de Alá pode estar aposentado. Cansou. E ele gosta de uma cachaçinha, né? Ele vive embriagado. Pode ter aposentado. O oleiro pode ter aposentado. Tanta gente já criada no mundo por gerações, por reencarnações, por renascimentos milhares de anos, né? É uma pergunta que eu não sei responder, embora eu sei quem possa me responder essa pergunta. Deus, Olodumare, parou de criar seres humanos? Eu acredito que não. Sabe por que eu acredito que não?
Porque eu acabei de falar anteriormente para vocês que o mundo não para de criar. O mundo está sempre em processo de criação. Então é possível, sim, que seres novos, acabados de serem criados, ainda estão chegando nesse mundo. E outros seres velhos, muitos velhos, conseguem descer nesse mundo. Eu acredito profundamente que eu sou muito velho. Eu acredito profundamente que eu sou um ser muito antigo, muito velho. Eu sinto isso. Sinto pela... Como é que a gente sente que a gente é velho? Como a gente percebe que nós somos um ser velho? Pelos nossos interesses, pela nossa disponibilidade de vida. Eu tenho interesse em sistemas espirituais. Eu tenho interesse em sabedorias antigas. Eu pratico uma sabedoria antiga. Eu me tornei um oluô, né, de uma prática, de um sistema espiritual antigo. Esses interesses meus por essas práticas antigas, e eu tenho uma relação muito grande com a antiguidade, com coisas antigas, né? Eu tenho nostalgia, eu vejo os objetos antigos, eu tenho memórias, eu tenho estalos mentais, assim, entendeu? Eu vou em lugares antigos, eu sinto que eu já estive ali, né? Eu estou conversando com pessoas, de repente a pessoa fala alguma coisa que me reporta memórias que eu nem sei de onde vem. Isso está dando notícia de que eu sou um ser antigo. De que eu sou um espírito antigo, muito velho. Né? Geralmente quem tem um espírito novo não se liga muito a essas coisas. A pessoa que tem um espírito muito novo, ela está o tempo todo conectada, aprisionada ao tempo presente, diríamos assim. Ela não se abre para essa dimensão de antiguidade. Ela não tem saudade, ela não tem nostalgia, ela não tem apreensões, né? Eu vou em lugar velho, eu vou em museu, casa velha, em lugares antigos assim, me dá uma nostalgia, me dá uma saudade, sabe? Isso vai me puxando, como se eu já estivesse ali. Como se eu já estivesse ali. A primeira vez que eu estive na montanha Olas Belanga, no Irã, que é uma montanha que fica na beira do Cáspio, uma montanha gigante, é quase 3 horas para subir nela de carro, né? E a pé, então, por dias. É mais de 3 horas para subir nela de carro e a pé por dia. Eu subi um pedaço dela de carro e outro pedaço eu fiz uma peregrinação a pé. Essa montanha, ela ultrapassa as nuvens, né? Então, no alto dessa montanha não tem sol, o sol não chega lá, no topo da montanha Olas Belanga. O sol não chega lá e lá está o tempo todo em neblina ou chovendo e muito frio. E um grupo de montanheses, criadores de ovelhas e de cabra, moram no alto dessa montanha por gerações. Gente, eu fiquei 5 dias hospedado nesse topo da montanha e eu senti uma saudade daquilo. Eu senti uma vontade de ficar ali. Eu me identifiquei muito com aqueles montanheses. E eu falei assim, gente, acho que eu já vivi aqui, porque a internet não pega lá em cima, não tem sistema nenhum de telefonia, não pega nada disso. Embora já tenha luz elétrica, mas o sistema de telefonia, de internet requer muito mais do que eletricidade, né? Embora a eletricidade é a base para isso sistematizar, mas precisa de muito mais do que isso. Mas eu me senti em casa ali, eu senti que eu já estive ali, que eu já vivi ali, porque eu me senti muito à vontade com aqueles aldeões, com o sistema alimentar deles, com o sistema de produção de calor no ambiente deles. Eu senti muito ali, aquilo muito próximo de mim. Então, o que eu quero dizer? Que a nossa condição de deuses, de orixá, ela está esquecida em nós. E quando a gente começa a recordar essa condição, quando a gente começa a entender que nós somos co-criadores
e que nós somos de fato a imagem e semelhança, né? Daí a ideia de doble, né? Que a gente é essa imagem e semelhança, né? O que quer dizer imagem e semelhança? Imagem e semelhança não quer dizer que a gente é igual. Imagem e semelhança está dizendo que a gente é partícipe desse princípio divino, que a gente é partícipe do mistério divino, que a gente é partícipe dessa própria constituição divina. E por nós sermos partícipe, nós somos a imagem e semelhança, nós somos projeções, né? Assim como os orixás foram. Então eu estava dizendo que os orixás também foram feitos da lama celestial, do próprio Olodumare, que emanou sobre cada um deles poderes pontuais, poderes específicos. Esses orixás vieram para a Terra, construíram a Terra e deixaram descendentes na Terra. Esses descendentes proliferaram, esses descendentes proliferaram, aumentaram e chegaram até os nossos dias. Muitos de nós somos descendentes de orixás e não sabemos. Não conseguiram ainda capturar o DNA do orixá. E nem vão conseguir, porque o DNA do orixá é o nosso DNA. É o DNA da humanidade. Porque a humanidade descende desses orixás, desses primeiros ancestres. Então o nosso DNA é o DNA do orixá. Nós carregamos o DNA do orixá. Entende? Então muitos de nós somos descendentes dos orixás. Por que muitos de nós somos descendentes dos orixás? Porque se nós somos uma alma velha, uma alma antiga, um espírito velho, um espírito antigo, a gente vai descender desses primeiros ancestres que pousaram, que chegaram na Terra na primeira hora. Então, você está dizendo que pode existir pessoas que não são descendentes dos orixás? Pode existir, sim. Pode existir pessoas que são descendentes de outros seres, porque o Olodumare criou outros seres que não os orixás. Existem outros seres criados. Os orixás não foram os únicos seres que o Olodumare criou. Além do mais, existem também seres que estão sendo criados nos últimos 100 anos. É possível? Eu acredito que sim. Existem almas, existem espíritos que são novos no mundo, que foram criados. Existe uma nova geração chegando no mundo. Existe um novo humano chegando no mundo. Existe um novo tipo de ser humano, de pessoa, de indivíduo, de ser criado chegando nesse mundo, que não é antigo, que não é velho, que são seres muito novos, que são seres com incumbências muito específicas. Essas crianças já estão nascendo, essas crianças trazem talentos, essas crianças trazem poderes, essas crianças trazem capacidades, competências que nós não temos, nós não tínhamos. Essas crianças são incompreendidas, essas crianças não serão facilmente absorvidas, essas crianças não serão facilmente entendidas, e essas crianças estão chegando nesse mundo. Essas crianças estão chegando até nós. E essas crianças são crianças que não pertencem a essa antiguidade eterna. São crianças que não pertencem a essa antiguidade da própria existência. São crianças que, daqui a agora, elas têm sido chamadas de vários nomes, né? Crianças índicas, né? Ou índicos, né? Entre outros nomes que estão sendo ditos por aí. Isso não é muito... Isso às vezes parece nebuloso, isso às vezes parece complexo, né? E é complexo, mas a gente sabe que um novo humano, uma nova espécie de humanos tem descido do céu para a terra e tem habitado essa terra. E a gente começa a ver aí os primeiros sinais dessa geração de novos humanos que começaram a chegar no mundo nos últimos 20, talvez 30 anos, para ser mais específico, né? Então, a nossa herança orixá, a nossa bagagem de orixalidade em nós, ela é intrínseca
porque ela pertence nada mais, nada menos à própria ligação que nós temos ao orixá. Nós temos profunda ligação com o orixá. Todos nós, todas as pessoas têm profunda ligação com o orixá. A cidade de Ilé-Ifé, na Nigéria, na atual Nigéria, na antiga terra Yorubá, é a cidade eterna. Nessa cidade chamada Ilé-Ifé, os orixás chegaram na primeira hora. Foi ali que eles decidiram, que eles escolheram descer do Orum para o Aê, como dizem, como narra os Itãs. Hoje, Ilé-Ifé é uma cidade dentro de um território geográfico chamado Nigéria. Não é verdade? Essa Ifé que está lá hoje, a Ifé dos nossos dias, não é a Ifé dos tempos antigos. A Oió dos nossos dias não é a Oió dos tempos antigos. Mas naquele território, há resquício, há memória, há toda uma arqueologia, diríamos assim, que reporta, que nos diz que aonde está a Ifé dos tempos modernos é onde foi a Ifé escolhida pelos deuses orixás para chegar no Aê. E assim por diante. Então a gente homenageia, a gente celebra, a gente tem profunda reverência por Ilé-Ifé, porque é a cidade eterna, é a cidade onde os orixás chegaram no mundo. E chegaram no mundo para toda a humanidade. O orixá não chegou no mundo para o povo nigeriano. O orixá não chegou no mundo para o povo Yorubá. O orixá não pertence ao povo Yorubá. O orixá não é propriedade do povo Yorubá, de jeito nenhum. O orixá teve o povo Yorubá, né? Porque a gente falar de povo Yorubá ainda é controverso, porque os Yorubás é um dos povos ou uma das etnias que adoram, que acreditam em orixá. Os Yorubás não são um único. Os Yorubás são os antigos Oiós. Os antigos Oiós eram chamados de Yorubá, mas tem os Ebás, tem os Axante, tem outros povos, os Quetus, os Savalu, tem também os Ijexás, os Ilexás. A gente poderia citar vários outros aqui, que eram também devotos, adoradores de orixá. Mas com a unificação da Nigéria, com a transformação da Nigéria como um país independente, usou o termo Yorubá para denominar todas essas etnias do complexo populacional do sudoeste da Nigéria, aonde está ali o território que a gente pode chamar de, que ficou conhecido, né, como Yorubalândia. Mas existem outros povos, outras etnias, diríamos assim, que são devotas, adoradoras, né, de orixá. Os Yorubás eram o nome dos antigos Aiós, ou dos antigos Oiós. Essa gente da região ali de Oió, eles são os Yorubás, né? Mas tem os Ebás de Abeokuta, tem os Ilexás, tem os Ijexá, tem os Quetus, né? Tinha, né? Porque praticamente esse povo foi quase dizimado, mas eles existem ainda. Tem também outros que agora me falha a memória, mas são várias outras etnias desse complexo de adoradores, de devotos, né? De descendentes dos orixás, diríamos assim. Só que, quando os orixás constroem essa civilização antiga em torno dele, ali, a partir de Ifé, essa civilização começa a se espalhar pelo mundo. Né? De Ilé-Ifé para o mundo inteiro. E essas civilizações que foram se espalhando pelo mundo inteiro foram constituindo outros sistemas espirituais. E muitos desses sistemas espirituais, outros que foram se constituindo pelo mundo, estão embasados no Ifá e na tradição de orixá. Muitos desses sistemas outros têm como embasamento, têm como base o sistema do Ifá. Por isso que o sistema do Ifá está na base, está na origem de vários sistemas divinatórios
que existem em várias partes do mundo, como já citado aqui, as runas, o I Ching, o tarô, entre outros. Se você fizer uma análise, um estudo profundo, você vai ver que o Ifá está ali. Que a mesma lógica do Ifá está ali. O Ifá veio do céu. O Ifá é um sistema divinatório que veio do céu. Ele veio do céu com o Orumilá, com o Orixá Orumilá. O Orumilá é o Orixá responsável pelo sistema divinatório de Ifá. Ele que ensina esse sistema para a humanidade. Então, recobrar a nossa condição divina ou a nossa condição orixá é nos recordar para nós mesmos que nós somos participantes ou coparticipantes da criação. Nós contribuímos, assim como os orixás contribuíram, com a continuidade da criação. Nós continuamos a criar a criação. Nós continuamos a fazer o mesmo trabalho que os orixás fizeram na primeira hora. Eles criaram o mundo, eles construíram esse mundo, eles inventaram tecnologia, eles trouxeram tecnologias do céu, que a gente usa inclusive até hoje. E a gente continua co-criando, reinventando essas tecnologias. O próprio computador. Existia um sistema computacional nos tempos antigos, porque o Ifá também é um sistema computacional de dados. A memória dos antigos babalaôs eram um HD. Eles armazenavam nessa memória centenas, milhares de narrativas que não eram escritas, gente. Eram guardadas de memória. Então esses babalaôs eram verdadeiros HDs, possuíam um sistema computacional codificado através de 256 odus que possibilitavam com que eles acessassem narrativas de forma muito rápida, de acordo com a metafísica, de cada um dos 256 odus. Esses babalaôs, esses videntes celestiais, possuíam essas narrativas na sua memória. Narrativas essas que serviam para ilustrar acontecimento, para explicar situações, para revelar problemas e para resolver um monte de questões. Hoje, a nossa geração conseguiu copilar, muitos babalaôs nigerianos, iorubás, dos últimos 60 anos, se encarregaram de transcrever, de produzir uma literatura escrita dessas narrativas, dessas histórias que hoje nós, da geração atual, podemos acessar, podemos estudar, podemos compreender com métodos outros, porque a nossa civilização, o nosso tempo de mundo tem muita dificuldade de entender o método de memorização. Nós não temos tempo, A internet, os estímulos, o excesso de dopamina não deixa a gente habitar por horas com essas narrativas na procura, na busca, no interesse de memorizá-la. Mas naquela época, nos tempos antigos, onde não tinha internet, onde não tinha televisão, um garoto que ia viver com um babalaô, ele passava horas repetindo essas narrativas. Demorava 10 anos até ele compreender, até ele memorizar um acervo não só de narrativas, mas de prática, de ritos, de ofó, de cantigas. Então ele estava ali 10 anos por conta desse aprendizado. O babalaô mais velho sentava no seu tapete, no seu atê, lançava o opelê, narrava o itã, o exé, e o menino estava ali, de ouvido atento, porque depois que o babalaô concluísse a consulta oracular, ele ia tomar nota do menino. Agora me conta o itã que eu contei na consulta. E era assim que um estudo sistemático, sistematizado de forma oral, não visual, não através de leitura, mas através de oralitura, através de oralidade, através da escuta, você ia colecionando um acervo de narrativas, um acervo de história que ia impregnando o teu corpo, que
que ia impregnando você por inteiro e depois você tinha domínio sobre elas. Esse modelo que os babalaôs antigos usavam para ensinar os seus alunos, ele não serve ao Ocidente. Nenhum aluno no Ocidente que queira ser babalaô vai aprender Ifá dessa forma. Não consegue. Não é porque eu não quero, não é porque você não quer. As condições do mundo moderno não deixam você aprender mais assim. Então a gente tem compilado as narrativas e tantos os exés, tem traduzido para o português numa linguagem acessível e ensinado para essas pessoas, para os candidatos a serem babalaôs e alaôs, a compreender essa narrativa a partir do mundo que ele vive, a partir da condição cognitiva que ele vive. Porque nós temos uma outra condição cognitiva. Nós não nascemos numa cultura oral, nós não nascemos numa cultura onde o processo da escuta na forma de aprendizado é muito importante. Nós não nascemos numa cultura assim. Nós nascemos numa cultura de letramento. Então a gente tem que educar os nossos a partir dessas condições, embora eu acredito que a gente precisa ser treinado para a escuta. A gente precisa ser treinado para um aprendizado da escuta. Então, quando a gente recobra essa natureza, essa memória que nos coloca diante do que a gente de fato é, da nossa natureza originária, a gente começa a despertar, a acordar em nós o ser que nós somos desde sempre. A gente sai dos escombros da fatalidade, do fatalismo e de uma série de traumas, de opressões, de silenciamento, de subjugações que o nosso percurso de vida se encarrega de derrubar, de colocar sobre nós, escondendo a nossa real natureza. Quando a gente decide desocupar desses escombros, abrir mão desses escombros, a gente começa a se aproximar daquilo que de fato nós somos. E é possível nessa vida a gente conseguir se aproximar daquilo que de fato nós somos. Seja através do Ifá e Orixá, seja através de muitos outros sistemas espirituais que podem ajudar os indivíduos, que podem ajudar as pessoas a aproximar da sua real natureza, a se aproximar da sua real condição de existência. E essa real condição de existência é o que mais nos aproxima da nossa condição orixá. E quando a gente compreende que a gente tem essa condição, a gente começa a viver a orixalidade, que é aproximar cada vez mais dessa condição através do nosso estilo de vida, através das nossas escolhas, através das nossas opções, através da nossa mentalidade, através da nossa forma de escolher estar neste mundo. Então, a orixalidade é o percurso que a gente faz, é o caminho que a gente faz, é o método que a gente usa para aproximar cada vez mais dessa natureza orixá da qual eu e cada um de vocês é herdeiro. Eu concluo a nossa live por aqui. Espero que ela tenha contribuído, de certa forma, com o aprendizado de vocês. E amanhã a gente se encontra novamente às 8h30 aqui com o Café com o Luô. Quem não assistiu essa live na íntegra, poderá assisti-la no meu canal do YouTube, Faraimará, canal Faraimará, o canal do Luô. Eu vou postar aqui no Instagram o link para quem não conhece, também poder acessar essa live na íntegra lá no meu canal do YouTube e poder assisti-la à sua maneira, no seu tempo, a hora que você quiser. Que Ifá e Orixá abençoe, que vocês tenham uma ótima terça-feira. Axé, Axé Ti Olodumare, Olodumare, Axé.